realmente tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e você tem prazer nele. Se tudo que você tem, se todas as suas fontes estão em Jesus, e que sem ele nada você pode fazer. Se você tem total dependência e entendimento disso, então realmente você nasceu de novo. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos ler esse versículo juntos? 1, 2, 3 e... Olha você aqui, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Desculpa, fala isso, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Feche os seus olhos e diga isso de novo. Morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Isso que nós precisamos fazer, nós precisamos andar como Cristo andou. Nós temos que mortificar de fato a nossa carne, mas vivificar o nosso Espírito. As pessoas não vão entender porque não podem parar de pecar. Por que os vícios e todas as outras coisas, a vontade bissexual, homossexual, os vícios, e todas as coisas que essas pessoas fazem como normal, o adultério, como disse aqui o relato que eu tive no meu consultório, normal, não tem princípio, não tem valor, não tem limite. As pessoas, elas fazem o que vier na cabeça delas, porque elas têm a mente de Cristo? Não, elas têm a mente do mundo, da carne. A carne está sendo alimentada, é carne. Não tem, o espírito está fraco e quase morto. Como essa pessoa vai compreender as coisas que são do Espírito de Deus? Não tem como. As pessoas não vão entender porque elas não têm o Espírito que provém de Deus para compreender as coisas espirituais. Por isso as pessoas não vão entender que elas precisam honrar pai, honrar mãe, honrar o pastor na igreja, o apóstolo, a apóstola, honrar o professor na escola, honrar o policial no trânsito, honrar a supervisora e a diretora lá da sua faculdade, seja quem for, a autoridade foi constituída por Deus e você precisa honrar. E se você não entende isso, é porque você tem uma mente carnal, não tem os princípios da palavra. São pessoas movidas pela carne. As pessoas não vão entender que o casamento e a união sexual é somente para o homem com a mulher e uma mulher com o homem. Mas é porque elas não entendem, porque elas não têm a Bíblia. As pessoas vão destruir a família, porque a família é disfuncional. Então elas vão querer casar com cachorro, com árvore, vão querer casar com quem for, porque elas querem desconfigurar e fazer o que elas pensam, o que elas querem, o que dá na telha da cabeça delas. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? E nós precisamos entender que essas carnalidades estão enfraquecendo o espírito. E se o espírito está fraco, a carne está sendo alimentada, e as pessoas vão ouvir a voz da sua carne e a voz dos demônios, a voz do diabo e não a voz de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas a prática do pecado, ela não pode ser uma frequência na nossa vida. Tem que ser um deslize, tem que ser um erro momentâneo. O que nós estamos dizendo aqui não é que dizendo que nós nunca vamos pecar, mas que a prática do pecado tem que ser um abandono na nossa vida. Quem está entendendo? Vamos para a Bíblia é o que vai nos ensinar. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Os que vivem segundo a carne, presta atenção. Isso aqui eu nem vou precisar explicar, o tanto que está claro. Os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Amém ou não? Entenderam? Amém, igreja? Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Ficou claro ou não ficou? Está aqui. Preste atenção. O que a Bíblia está querendo te ensinar?
Quem você alimenta vai ser para quem você vai obedecer. E a sua obediência vai dizer quem é que te assenhora, qual que é o teu Senhor, quem você serve. Quem você obedece é quem você serve. Se você obedece à natureza carnal, você obedece ao inimigo. Se você obedece à sua natureza espiritual, o seu Senhor é Jesus de Nazaré. Quem está comigo? 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Graças a Deus. Vamos lá. 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem que é inimiga de Deus, igreja? A mentalidade da carne. Então está aí. A Bíblia está sendo clara. A clareza hoje nessa palavra. Muito mais do que talvez qualquer outros dias. Há muita clareza. Deus está colocando tudo aqui na mesa. Meu filho, é o seguinte. Você tem que mudar a sua vida. Minha filha, é o seguinte. Você tem que ter a mentalidade espiritual. É inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Continua. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Isso aqui a gente vai ler em voz alta, né? 1, 2, 3 e... Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Só as mulheres. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os homens leões. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Só os que são de Jesus. 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Amém? Quem está debaixo do domínio do Espírito, diga amém. Amém. Mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em você. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não é verdade que todo mundo é filho de Deus. Vou repetir. Não é verdade que todo mundo é filho de Deus. É mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. A única possibilidade de alguém ser filho de Deus é aceitando o Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. E não cabe outro amor. Não cabe outro amor. Ele tem que ser único no seu coração. Único, suficiente, Senhor e Salvador. Você divide Jesus com outra coisa, com outra pessoa, com outra situação, já não quer dizer que Ele é o único na sua vida, então você não é dele. Então, para que você seja filho de Deus, você precisa pertencer a Cristo. Vamos lá, 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa do sacrifício de Jesus da justiça. Está aqui, amados. É tempo de nós fortificarmos o nosso espírito e mortificarmos a nossa carne. Continua, por favor. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente, vos dará vida aos seus corpos mortais. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Que você vai ser morto por pecado, mas o seu corpo vai ter vida, vai ter saúde, as doenças não vão habitar no seu corpo, as enfermidades não vão habitar no seu corpo, nada, porque você vai ser um corpo vivificado na saúde física. Pois por intermédio do seu Espírito que habita em vós. 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Então as pessoas que obedecem à carne, qual que é o destino delas? Morte. No entanto, se pelo Espírito fizeste morrer os atos do corpo, você vai ter vida. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então quem são os filhos de Deus? Quem é guiado para a carne é filho de Deus? Então vigia. Você quer ser filho de Deus, então vê onde você não está sendo. Você está agindo pela carne aonde? Em qual área da sua vida? Qual que é a justificativa? Não, apóstolo, deixa eu te contar. Eu não estou fazendo isso por causa disso. Para mim eu vou te entender. Mas no dia do vamos ver com ele, não tem desculpa. Ele te deu lá a Igreja Nova Vida, o apóstolo, a pastora, o pastor, a célula, o culto, a imersão, a rede Nova Vida Club, a célula. Você não pode mais dizer, Senhor, eu não sabia. Falar, que pena, aparta de mim.
Vai ter um dia que nós vamos ter que prestar conta, gente. Você está vivendo como se não existisse o dia do juízo final, o dia de amanhã, a eternidade. As pessoas não pregam mais isso. As pessoas estão pregando, você vai prosperar, você vai ser curado. Isso tudo é bênção. Mas o que realmente vai levar você para uma vida eterna, é isso aqui. É entender que pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a verdade. Os filhos de Deus estarão com o Pai na eternidade. 15. Pois vós não recebestes o Espírito que vos escraviza para andardes, mas uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Nós temos um Pai, somos filhos, estaremos na eternidade com Ele. Versículo, solta aí, está ótimo. Então, por sermos amados por Deus, nós precisamos então devolver o mesmo amor a Ele. Ele nos amou sacrificando, e nós precisamos amá-lo sacrificando também. Você precisa sacrificar sua carne. Você precisa mortificar sua carne. Aqui no meu iPad tem mais 7 telas de palavra. Mas o horário já deu. Você já entendeu essa palavra? Tem mais 7 telas de ministração aqui. Muita coisa boa que o Espírito Santo queria falar com você. Quem quiser me pede essa palavra que eu vou mandar pelo WhatsApp. E você vai meditar. Vou mandar na célula, os líderes vão ministrar essa palavra na célula dessa semana. A parte que eu não ministrei, com certeza eles vão ministrar. Mas o que eu quero que você saia daqui desse culto nessa noite, entendendo, é que sem santidade, ninguém verá Deus. E que você precisa mortificar o quê? E vivificar o seu, para que você tenha vida eterna. E como Ele se entregou por nós, você precisa se entregar para Ele. E eu quero te perguntar, qual área da sua vida precisa ser sacrificada? Aonde que você vê, ainda na sua vida, carnalidade? Em qual área que você olha ali, está um cheiro de esgoto? Tem um mau cheiro de pecado. Aonde que a gente precisa arrumar a casa? Perfumar ela toda, falar, Jesus, entra aqui, senta na mesa e vamos partir o pão. Vamos ter comunhão com o Senhor. A casa está toda perfumada. Esse é o lugar que o Senhor pode entrar. Porque onde há a presença de Jesus, há a presença de santidade. O Senhor quer te abraçar, porque Ele não está aqui para condenar ninguém. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Todo mundo já teve os seus podres, os seus pecados. Mas o importante é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos ama, nos protege, nos lava, nos limpa e nos faz ser filhos de Deus. O importante é você hoje tomar uma decisão. Uma decisão. Sabe o que é decisão? A palavra decisão vem de cisão. Sabe o que é cisão? É corte. É você fazer um corte. O que é um corte? É você escolher uma coisa a despeito de todas as outras possibilidades e alternativas que você tenha. Decisão é você escolher algo e indiscutivelmente não ligar mais para nada. Isso é sua decisão por Jesus. Se você não decidiu, se você não teve um corte, uma cisão na sua vida de antes e de depois, é porque você ainda não decidiu por Jesus. Hoje é o dia da decisão. De mortificar a sua carne. E o que? Me ajuda? Vamos lá? Mortificar a carne. Faz assim, ó, com a mão esquerda. Mortificar a carne. E com a direita. Vivificar. Vamos de novo? Todo mundo. É isso que você precisa fazer hoje. Você vai orar dizendo, Senhor, eu mortifico essa área da minha vida. Eu mortifico essa prática, eu mortifico esse pensamento, eu mortifico isso. Nós estamos em jejum, é tempo de consagração. Deus está te chamando ao primeiro amor. Se coloque de pé. Você vai o quê? De novo, você vai o quê? As mãozinhas eu não estou vendo, vamos lá? Você vai o quê? E vivificar o seu espírito. Feche os seus olhos e fale com Deus. Qual é a carne que precisa ser mortificada?